Nada podemos contra a verdade a não ser pela verdade. Há uma clara tentativa de descredibilizar a imagem do ministro Jorge Messias como homem conservador e cristão, ele que foi indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo governo Lula. E tudo isso por conta da polarização política, para tentar enfraquecer o governo Lula, de quem eu não sou e nunca fui aliado, mas eu sou aliado da verdade. Então vamos à verdade? É mentira, eu vou repetir, é mentira que o ministro Jorge Messias tenha apoiado, em seu parecer como advogado-geral da União, o horror da sistolia fetal, que é um procedimento médico que consiste na injeção de agentes farmacológicos diretamente no coração do feto para interromper os seus batimentos cardíacos. Um verdadeiro horror. Em seu parecer, o ministro Jorge Messias reafirmou que apenas o Congresso Nacional, essa é a afirmação do seu parecer, apenas o Congresso Nacional e não o Conselho Federal de Medicina pode regular matéria penal e definir limites sobre a prática do aborto legal no Brasil. A resolução do Conselho Federal de Medicina ao proibir a técnica da sistolia fetal, que todos nós somos contra, mesmo em casos já previstos em lei, como estupro, ela usurpa a função que é do Congresso Nacional. Além disso, em sua manifestação, o ministro Jorge Messias, como advogado-geral da União, em nenhum momento promoveu a ampliação da permissividade do aborto no Brasil, minha gente. Pelo contrário, no seu parecer, ele reafirmou que a regra normativa brasileira permanece sendo a criminalização do aborto, com exceções previstas, como em caso de estupro, risco de vida da gestante ou fetos com anencefalia. Bem, vou repetir. O ministro Jorge Messias apenas defendeu em seu parecer que decisões sobre esse mérito não podem ser tomadas por entidades administrativas, como é o caso do Conselho Federal de Medicina, e sim pelo Parlamento. Essa é a verdade e ele está certo. O ministro Jorge Messias, segundo o seu próprio pastor, já que ele é evangélico, faz parte de um grupo anti-aborto há muitos anos, que acolhe mulheres no amor de Cristo para que essas não escolham o aborto como opção. Por isso eu me dirijo respeitosamente aos meus colegas senadores, conservadores, cristãos do Senado Federal. Aprovar a indicação do ministro Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal é termos a certeza de que, independentemente do seu partido ou dele ser indicado do presidente Lula, Jorge Messias trará maior equilíbrio às decisões do Supremo Tribunal Federal, principalmente no que concerne às pautas morais e de costumes. Diante de um Supremo Tribunal Federal tão progressista, Jorge Messias será um ponto de equilíbrio ao debate da Corte. Esta é a verdade dos fatos. O resto são mentiras, ilações, fake news, criados por um grupo político apenas para desestabilizar o governo e impedir, pela primeira vez na história, que o indicado de um presidente da República seja reprovado ao Supremo Tribunal Federal. Seria o ministro André Mendonça um infiltrado do PT de Lula na Suprema Corte? Assista esse vídeo. Eu não posso deixar de cumprimentar nosso Jorge Messias, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que muito me honra também hoje aqui presente. Messias, nossas carreiras na AGU foram grandes divisores de águas para as nossas correspondentes trajetórias, e eu faço votos que em breve você possa deixar a AGU por um bom motivo de estar comigo ali no Supremo Tribunal Federal. Minha gente, uma das pessoas mais sérias dessa república é o ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça, que tem prestado um serviço altamente relevante a toda a população brasileira, à nação brasileira, com sua ética e com sua postura, está nesse vídeo reconhecendo o caráter e a seriedade e a capacidade jurídica do ministro Jorge Messias. Sabe, existem debates que precisam estar acima das nossas divergências políticas ou partidárias. O ministro Jorge Messias, além de ter um alto saber jurídico e de preencher
o que a Constituição exige para o indicado à Suprema Corte é um cristão, é um homem de Deus, que vai, ao lado do ministro André Mendonça, equilibrar ainda mais a Suprema Corte, que hoje nós sabemos que é majoritariamente progressista. Então, assim como o ministro André Mendonça reconhece não só a capacidade jurídica, mas também o peso do caráter moral do ministro Jorge Messias, eu tenho dito e vou repetir, a indicação do ministro Jorge Messias, sim, será e é um presente para todos nós, conservadores e cristãos nesse país. Acompanhe comigo agora o deputado Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer falando sobre o mesmo Jorge Messias que o Otoni de Paula falou. E o bispo Samuel Ferreira também. Acompanhe aqui. Fui interceder, porque ninguém melhor que pastor para interceder, por um irmão que é crente da Igreja Batista, diácono da Igreja Batista, que nem pastor na Assembleia de Deus, temente a Deus, cheio do Espírito Santo, e que pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu fui dizer a ele o seguinte: a comunidade evangélica vê com bons olhos a nomeação do Messias para o cargo de ministro do Supremo Tribunal, e se entrar, vai ficar pelos próximos 30 anos. Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer se pronunciam contra. Gayer chega a dizer que ele é pior que Alexandre de Moraes e expõe tudo o que ele já fez, afirmando que ele é um falso evangélico. Para quem gosta de achar traidores na direita, se preparem, porque no final desse mês vocês vão ter uma bandeja cheia. Não é prato cheio não, é uma bandeja cheia. E eu faço um compromisso aqui. Eu vou fazer parte desse grupo e eu vou divulgar todos os senadores e senadoras que traíram o povo brasileiro. Acredite ou não, senadores que se dizem da oposição, de direita, estão secretamente planejando votar favorável ao Messias para que ele assuma um cargo no STF. O Messias, gente, o garoto de recados do Lula. Lula, deixa eu te falar uma coisa. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Tá bom. Só isso, você espera aí que ele tá indo aí. Tá bom, tô aqui. Senadores da oposição estão secretamente conversando com o Messias e querem votar favoravelmente à aprovação dele. Senadores da oposição. Eles acham que, como voto é secreto, a gente não vai descobrir quais foram os senadores e senadoras que fizeram isso. Isso aqui é um compromisso. Todos os senadores e senadoras que votarem favorável ao Messias, nós vamos saber. Porque um segredo dessa magnitude não vai ficar escondido. E só para lembrar quem é Jorge Messias, porque eu acho que as pessoas têm uma memória curta, eu vou puxar para vocês alguns dos grandes feitos desse cara enquanto advogado-geral da União. Assim que ele assumiu a Advocacia Geral da União, Messias cria a Procuradoria para enfrentar desinformação sobre políticas públicas. Ele criou o Ministério da Verdade para censurar qualquer um que criticasse o governo Lula e deu o nome de Procuradoria de Defesa da Democracia. Essa Procuradoria de Defesa da Democracia processou centenas de pessoas nos últimos anos porque eles falavam coisas que eles não gostavam, que o Messias não gostava. Messias monta sala de guerra de combate às fake news sobre tragédias do Rio Grande do Sul. Lembra quando a gente dizia que o governo tinha abandonado o Rio Grande do Sul, que a própria imprensa fez isso? Pois é, o Messias fez um ministériozinho da verdade contra o que estava sendo falado no Rio Grande do Sul. Que mais? Órgão criado por Jorge Messias já atuou em mais de 100 casos de fake news. O Jorge Messias processou mais de 100 pessoas que criticavam o governo do Lula, que falavam a verdade sobre o governo. Esse cara hoje quer entrar no STF. No momento em que o Brasil está virando uma ditadura, onde nós não temos mais liberdade de expressão, onde a população reconhece que a nossa maior ameaça à democracia é o STF, tem gente da oposição, tem senador de centro e de direita querendo colocar esse cara no STF. Calma. A ação da AGU contra Brasil Paralelo inaugura nova rota de perseguição à empresa. Olha só, a AGU, o Messias, entrou contra Brasil Paralelo. Quer mais? Pô, aqui, ó.
A AGU sabia de problema do INSS e Messias ignorou o alerta sobre sindicato de irmão de Lula no esquema. O Messias simplesmente protegeu o irmão do Lula, protegeu os ladrões do INSS, prevaricou, cometeu um crime. E aí tem senadores e senadoras cogitando a possibilidade de aprovar esse cara no STF. A situação chegou a tamanho escândalo que parlamentares da CPI do INSS defendem convocação de Messias para explicar por que a AGU não agiu. Agora, eu quero mandar esse aqui, é para os evangélicos que consideram votar sim no Messias porque ele se diz evangélico. Essa é para vocês aqui. Há um tempo atrás, o Conselho Federal de Medicina emitiu um relatório, um decreto, proibindo médicos de os ventres das mães através da cistolia. Beleza? Ou seja, contra o que o Messias fez? Em manifestação ao STF, Messias diz que é inválida a resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a cistolia fetal. Messias trabalhou para permitir que crianças de até 9 meses tivessem suas vidas ceifadas dentro do ventre das mães. Que evangélico que apoia uma coisa dessas? É sério. Mas calma, agora é a cereja do bolo. O que você vai ver agora é o Messias dando uma entrevista onde ele fala que ele é o responsável por Moraes ter prendido pessoas no 8 de janeiro. Eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes. E ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Vocês escutaram isso? Tem senador de direita, da oposição, considerando colocar esse cara dentro da nossa Suprema Corte, num país que já é a ditadura do judiciário. Você se lembra daquelas centenas de pessoas dormindo no chão, ao relento, sem banheiro? Vocês se lembram daquelas cenas deploráveis onde tinha criança, até cachorro preso? Você se lembra disso? Tá aqui, ó, o responsável por ter feito isso acontecer. Aquela prisão onde pegaram as pessoas, colocaram no ônibus, mentindo que levariam elas embora e trancaram elas na Polícia Federal, num estádio, dormindo na arquibancada, no chão, sem nada. Esse cara aqui, ó, ele é o responsável. E esse cara tá conversando com senadores da oposição para que aceitem. Eu vou terminar falando só uma coisa aqui. Todos que votarem favorável ao Messias, o Brasil vai saber, e vai saber antes das eleições. Eu garanto para vocês que não vai ficar em segredo. Nós vamos saber do voto de cada um de vocês. Eu não tô falando como deputado federal, não. Eu não quero briga com os senadores, mas é insuportável, é inaceitável que esta pessoa entre no STF. Depois de tudo que ele fez, ele já se provou ser pior do que o Alexandre de Moraes. E aí vocês falam que vai ter uma conversa leve com ele, tomar um cafezinho, aí ele vem com aquele jeitinho dele, eu sou evangélico, eu sou cristão, pelo amor de Deus. O Brasil é hoje um país que não é uma democracia, onde a população tem medo de falar o que eles pensam, onde pessoas inocentes são presas porque o PT indicou a maioria do STF. Aí o que vocês fazem? Vão lá e querem liberar outra indicação do PT ao STF? Eu vou fazer um vídeo até o dia 30, né, que vai ser a sabatina aí do Messias, e para poder mostrar ao Brasil, né, quem ele é. Não me importa. Agora eu te pergunto, você vai acreditar em quem? Porque são várias pessoas aqui falando sobre a mesma pessoa, mas de formas diferentes. Eu vou te dizer algo, vou te aconselhar. Pega esse assunto e dá uma pesquisada melhor, para você ver quem está falando a verdade aqui. Se você fizer uma pesquisa legal no seu Google mesmo, você vai perceber quem está falando a verdade aqui. Agora eu te digo, você vai acreditar no Antônio de Paula, que outrora falava que recebia bandido a bala no Rio de Janeiro, era extremamente bolsonarista. Mas ele subiu no plenário e disse que se arrependeu da caminhada errada que estava fazendo no bolsonarismo, que agora era um político independente e queria falar a verdade independente de tudo, e realmente começou a falar muitas verdades. Vai acreditar no bispo Samuel Ferreira, que é um bispo pastor que tem milhares de igrejas espalhadas pelo Brasil, é muito amado, ele tem agido de uma forma como pastor, como bispo, em muitos momentos ele tem se posicionado e dito o que pensa e muitas vezes dito a verdade.
Ou você vai acreditar no Nicolas Ferreira que fala mal do Bolsa Família, é contra o gás do povo. O Nicolas Ferreira é a favor do governo indenizar os empresários caso a 6x1 seja aprovada, né, o fim da 6x1. Ou o Gayer, que quando dirigiu bêbado causou um acidente que matou pessoas e deixou uma tetraplégico ou paraplégico. Todo mundo tem algo a dizer. Mas eu quero te dizer algo. Quem está dizendo a verdade? Então essa é que é a questão. Você precisa buscar a verdade. E você consegue a verdade. É só pesquisar. E o que o Nicolas e o Gustavo Gayer têm feito na nossa nação é, infelizmente, deplorável, manipulando e disseminando fake news. Então eu só faço esse alerta. Aí depois você pesquisa, aí você me diz aqui nos comentários aí, quem é que está falando a verdade aqui.